Fala, rapaziada, Tipster Matheus na área para falar dela, né? A nossa queridinha, a nossa Série B, 20ª rodada, tá? Ou se você preferir, a primeira rodada do segundo turno, ou seja, todo mundo já jogou contra todo mundo, agora a gente vai ter o reencontro com o mando invertido, beleza? Então, a gente já tem a primeira rodada desse segundo turno iniciando amanhã, 7h15 da noite, em Avaí Operário, mas antes disso, já deixa o like no vídeo, já compartilha, já deixa o comentário aqui do que é que você achou desse primeiro turno da Série B. E, ó, detalhe, você conhece alguém que chama a Série B de Série Bingo? Ah, não, é muito difícil lucrar na Série B, é um campeonato muito imprevisível. Faz o seguinte, manda esse vídeo pra ele e diz que lá no canal do Barba dá sim pra lucrar com a Série B. Ó, rodada passada eu mandei 3 dicas no vídeo e a gente cravou as 3, tá? Obviamente, nem sempre é assim, aqui a gente trabalha com muito profissionalismo, mas sim, dá pra lucrar, dá pra entender e trabalhar bem nessa Série B. Então vem comigo pra esse segundo turno que a gente vai pra cima de novo dessa Série B, tá? Vamos dar início logo de cara aqui às análises dos 10 jogos da 20ª rodada, beleza? Como eu falei, amanhã, 7h15 da noite, Avaí Operário, jogo lá na Ressacada. É um jogo bem interessante porque são duas equipes que vivem um momento de oscilação. Tanto o Avaí como o Operário chegaram em dado momento da competição a brigar lá no topo, tá? Primeira, segunda posição eram duas equipes que em dado momento despontaram na tabela, mas que vivem um momento de oscilação negativa. Ou seja, tanto no desempenho como na performance ali, como nos resultados dentro de campo, o time não está conseguindo sobressair como um dia já sobressaiu na competição. O Operário é o oitavo colocado, 29 pontos. Claro que é uma Série B muito ajustada, eu digo que o Operário está em certa queda de desempenho, mas está só um ponto do Vila Nova, que é o quarto, com 30 pontos, beleza? O Avaí sofreu uma queda um pouquinho maior, tem 25 pontos, está ali na 11ª posição. É um jogo interessante, um jogo muito equilibrado, a linha está no menos 0,25 Avaí, e é aquela linha que vocês já estão cansados de ouvir. Acho que eu falei disso nos 19 vídeos que a gente teve até então sobre a Série B. Série B, mando de campo minimamente forte entre duas equipes equilibradas, a linha base, ou seja, a linha justa, e quando está justa a gente não entra no mercado, é um menos 0,25. Curiosamente, é a mesma linha que a gente encontra aqui na Betibra de Avaí Operário, e sendo assim, se está justa, a gente não entra no mercado, a gente não se posiciona. Vamos para o próximo jogo. Paysandu e Santos, é um jogo bem interessante, jogo lá no Curuzu. Jogo amanhã de 8 horas da noite, o Santos, depois de um certo tempo, conseguiu despontar na tabela, conseguiu se firmar ali no G4. O Novo Horizontino está na cola, mas ainda assim o Santos é o líder da competição. Enfrenta o Paysandu, que é um time que oscila na competição, em dado momento conseguiu dar mais trabalho, vem de uma derrota para o... Derrota não, empate. Empate que saiu lá no finalzinho, foi 2-2 contra o Vila Nova lá no Oba. É um time que, como eu falei, né? Às vezes você acha que o Paysandu não tá tão bem, mas eles conseguem buscar um pontinho num jogo complicado, como buscou contra o Vila Nova, depois dá uma certa pipocada em casa, como fez contra o Novo Horizontino. É um time que dá uma certa oscilada e por conta disso eu acho um time difícil de se ler. Enfrenta o Santos, que apesar de ser o líder da competição, o mercado acaba pesando muito a favor do Santos, o que também complica algumas apostas a favor da equipe paulista. E aqui a gente tem um Santos que é favorito lá no Curuzu. Pô, jogar lá no Curuzu, para quem conhece, sabe que é paulada. É muito difícil jogar lá. Para mim, o mercado acerta assim pelo peso da camisa, pela posição na tabela, mas não gosto, tá? Não gosto dessas linhas. Acho um jogo difícil da gente buscar uma posição. Se tivéssemos um dupla chance Paysandu acima de 1,80, considero uma boa bet. Eu não gosto muito de trabalhar linhas tão esticadas para os visitantes. Favorito com linha positiva, para mim é um bom cenário para a Série B. Amanhã também a gente tem Mirassol e Brusque. O Mirassol que tem um excelente retrospecto jogando em casa. É o terceiro colocado, tá na cola ali do G4, na cola do Santos, na cola do Novo Horizontino. Enfrenta um Brusque, que é uma equipe muito fraca, um time que não consegue desgarrar da parte de baixo da tabela e nem acredito que vai. É o 18º colocado, com somente 3 vitórias na competição. É um time realmente que deixa muito a desejar. A linha tá no -1. É uma linha bem complicada da gente pegar pré-game. O Mirassol é um time complicado, tem jogo que faz o básico, ou seja, é um jogo que pode ser até bem provável, por exemplo, 1-0 Mirassol, e por conta disso a gente não vai ter recomendação pré, mas vou deixar uma sugestão aqui para vocês tentarem buscar no live a vitória do Mirassol a 1,80, tá? Se vocês conseguirem essa bet aí, fica uma excelente sugestão para vocês no live. Amanhã também, último jogo, a gente tem América Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto. A América que tá
decepcionando, assim, principalmente no desempenho, tá? O América tá ali na briga ainda, 30 pontos, excelente pontuação para um primeiro turno. Enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, que só tem 22, tá na primeira posição fora do Z4. É um jogo que, teoricamente, tem um grande favoritismo do América, e sim, tem um grande favoritismo. Eu sempre elogio o mando em campo, sempre elogio a independência com esse América que costuma dar muito trabalho jogando lá. Só que é um América que não vem conseguindo desempenhar tão bem, sabe? Apesar de ter uma posição na tabela interessante, o time tem muito empate. Olha isso. O América Mineiro empatou 9 jogos. Dos 19 que fez, é quase 50% dos jogos que fez, a equipe empatou. Então é um número muito expressivo. O desempenho também sem o Benítez. O time cai muito de desempenho e aqui eu acho um jogo complicado. Eu também não sinto conforto a favor do Botafogo de Ribeirão Preto jogando fora de casa. A gente tem uma linha de mais um. Tivesse, sei lá, um mais um e meio Botafogo, beleza. Acho que seria interessante, assim como se a gente tivesse uma vitória do América ali, 1,80. É um jogo até difícil de recomendar alguma coisa pro live. A tendência, de fato, é o América se sobressair em campo. Não sei se vai conseguir converter esse melhor desempenho, esse mando de campo em uma vitória de fato, porque não vem no seu melhor momento do futebol dentro das 4 linhas. Mas fiquem atentos, quem sabe o América tá num dia inspirado e consegue vencer o Botafogo. No sábado a gente tem um confronto lá na parte de baixo da tabela, 5 horas da tarde, Ituano e Chapecoense. Ituano é o 19º com 13 pontos, Chapecoense é a 17ª colocada com 19, são 6 pontos. É uma distância grande, é verdade, mas é um jogo de 6 pontos, literalmente, pro Ituano, né? Então, é um jogo muito importante, o jogo é lá no Novelli Júnior. A gente tem uma linha de handicap 0 e pra mim tá certíssima essa linha. Se o menos 0,25 é uma linha base de Série B, onde tem 2 times equilibrados, com um time mandante tendo um mando de campo minimamente interessante, o handicap 0 é a linha base quando esse mando de campo não é interessante, que é o caso do Ituano. O Ituano vem jogando muito mal no campeonato todo, inclusive no Novelli Júnior, né? O time não tem bons resultados lá, só tem 3 vitórias na competição. É um time que cai muito de desempenho, seja em casa, seja fora de casa, não consegue fazer bons jogos atuando em casa. A Chapecoense é um time também que tá em queda livre na tabela, né? Chegou a brigar na parte de cima, mas agora não consegue fazer bons jogos. Agora tem o Checo no comando técnico da equipe, e por conta disso, assim, handicap 0, para escolher um lado aqui nesse jogo lá em Itu é difícil pra caramba. E por conta disso a gente vai pular também. Não se espantem, às vezes a gente vai ter várias dicas em um vídeo, às vezes a gente vai ter poucas dicas, como até então é o caso desse vídeo aqui. Também no sábado, também às 5 da tarde, Sport e Amazonas. Jogo na Arena de Pernambuco, um jogo importante para o Sport. O Sport está ali na 7ª posição, assim como Operário, assim como Ceará, assim como América e Vila. Tá na briga dura ali pelo G4, tá? Em casa o Sport é muito forte, a linha tá no menos 0,75. Se o desempenho do Sport tivesse sendo um pouquinho melhor, eu entraria nesse Sport aí, mas é o time que também parece viver um momento turbulento em relação ao desempenho, e por conta disso eu considero justo essa linha no live. Aí sim pode ser interessante buscar, quem sabe, o menos 0,25 Sport, uma excelente oportunidade se o mercado disponibilizar isso. A vitória do Sport, se o time estiver jogando muito bem, pode ser interessante, porque do outro lado a gente tem o Amazonas, que eu sempre comento aqui também, tá? Investimento esportivo é padrão. Então a gente tem que tentar identificar o padrão. Quando a gente pega uma equipe você, nesse caso eu, tem uma certa dificuldade em identificar esse padrão, já é um bom sinal para você ficar de fora, dar uma investigada um pouquinho maior, como é o caso aqui do Amazonas. É um time que para mim eu não sei vocês, comenta aí embaixo. Eu tenho muita dificuldade nesse Amazonas. Tem hora que os caras fazem um jogo absurdo, tem hora que é um jogo ali mais complicado, um time que não consegue ir bem, e por conta disso eu sempre tenho muita cautela nos jogos do Amazonas, seja para ir a favor, seja para ir contra. Aqui eu vou pular também. Mais uma vez, recomendação, tenta buscar no live esse esporte se o time estiver correspondendo, beleza? No domingo a gente tem Coritiba e Ponte Preta. Coritiba que, por incrível que pareça, brigando contra o rebaixamento, enfrentando uma Ponte Preta que tá na parte de cima, assim, né? 26 pontos a Ponte Preta, 23 o Coritiba. É um Coritiba que eu esperava muito mais nessa temporada, mas que vem decepcionando. Ainda assim, o Couto Pereira é um belo de um estádio, joga muito a favor a torcida do Coxa, enfrenta uma Ponte Preta que cai muito, é impressionante. A Ponte Preta em casa é um leão, fora de casa, infelizmente, a macaca vira um gatinho. E aí tem muita dificuldade a equipe paulista aí,
equipe da Ponte. E, assim, como o desempenho do Coritiba é um desempenho que não agrada, também não sinto convicção de ir no mais 0,75 Ponte Preta. Para mim, o mercado ajusta aqui, tá certinho, não tem muito o que fazer. Domingo também, 6h30 da noite, CRB Novo Horizontino, vou adiantar. Vai ter dica nesse jogo, tá? Finalmente, eu sei que tem gente que fica afobadinho, mas a gente vai ter dica nesse vídeo. Dica essa que é o Novo Horizontino dupla chance, ou seja, Novo Horizontino ou empate, Novo Horizontino mais 0,5 no handicap asiático. Que significa que a gente tá indo a favor do Novo Horizontino, ou seja, a gente tem um green em caso do Novo Horizontino pontuar, ou seja, ou o Novo Horizontino vença ou o Novo Horizontino empata a partida. A gente tá nessa bet aí por quê? Alguns fatores. Primeiro, a odd com uma unidade, 1,71 lá na Betbar, tá? Daqui a pouco eu falo sobre a Betbar. Com certeza você já sabe que lá é o melhor lugar para você fazer seus investimentos. Antes disso, joga no Rei Pelé. Eu sempre elogio o CRB jogando em casa, mas aqui a gente tem um CRB que já não vence há 5 jogos. É um CRB que vem de um jogo muito duro contra o Atlético Mineiro, que por sinal foi engolido. O CRB foi engolido pelo Galo. E aqui a gente tem um jogo que o CRB vem um pouco mais desgastado que o Novo Horizontino. O Novo Horizontino tá voando. São 9 jogos sem perder. O time assumiu a segunda posição na tabela com 33 pontos. Está só 1 ponto do Santos. E aqui a gente vai ir a favor do Novo Horizontino para não perder o jogo, tá? Sobre a Betbra, local que eu fiz esse investimento, não tem nem o que falar, tá? As melhores linhas, cotações, odds do mercado você vai encontrar lá na Betbra. Então, se você tem interesse em investir com a gente, em seguir à risca as recomendações dos vídeos aqui de análise, entre em contato com o nosso suporte, link e todas as informações você encontra aqui na descrição do vídeo, tá? Clica aqui embaixo, descrição do vídeo, tem todos os detalhes e vem ser feliz, vem para Betbra. Vamos encerrar essa análise aqui com os 2 jogos restantes, 2 jogos da segunda-feira. Guarani e Vila Nova, um jogo complicado. Guarani é o lanterna, mas vez ou outra consegue também fazer um desempenho interessante. Enfrenta um Vila que cai muito de produção atuando fora de casa. Se a gente tivesse uma linha de dupla chance para qualquer que seja o lado, seria interessante. Aqui o empate poderia ser uma boa também, né? Vídeo passado eu recomendei o empate entre Brusque e América Mineiro. O jogo foi empate 0-0, tá? Quem sabe aqui a gente tem um outro jogo ali com empate 0-0 para quem curte. Odd mais alta aí, esse Guarani e Vila Nova em relação ao handicap asiático. Muito difícil, o mercado tá certinho nesse jogo. Para fechar, a gente tem Goiás e Ceará. A linha tá no menos 0,25 Goiás. Goiás joga hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Então vai chegar um pouquinho mais desgastado que o time do Ceará. Ceará que vem voltando a se reencontrar com um bom futebol. É um time que começa a encaixar e pode voltar a brigar ali na parte de cima da tabela. Já tá na 6ª posição, 1 ponto só atrás da equipe do Vila Nova, que tem 30 pontos. Enfrenta o Goiás, que está ali na 10ª posição com 18 pontos. Tem um jogo a menos que o Ceará, por exemplo, então pode muito bem encostar. E tá também, obviamente, nessa briga pelo acesso. É um jogo difícil. Pelo desgaste do Goiás, esse dupla chance do Ceará, que a gente não tem uma odd tão alta assim, tava 1,66, 1,60. Poderia ser interessante se a gente tivesse uma odd mais alta. 1,80, dupla chance Ceará, ia gostar bastante. Mas como a gente não tem disponível, eu acho que o mercado acerta aqui. Por conta disso, a gente vai encerrar esse vídeo com apenas uma recomendação. Faz parte, a gente analisa o mercado e não faz aquilo que a gente pensa que tem valor. A gente tem toda uma análise aqui por trás e a única bet desse vídeo vai ser Novo Horizontino ou empate, como eu falei anteriormente. É isso. Com esse jogo a gente finaliza a análise dos 10 jogos dessa 20ª rodada. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like no vídeo, compartilha esse vídeo para os seus amigos, manda pra galera, porque isso incentiva e ajuda demais o canal do Barba a crescer cada vez mais. Então, se você curtiu, dá um like, compartilha e a gente se vê na 21ª rodada. Tamo junto e é nóis!